Olá, meu nome é Maísa Vatan, eu sou consultora sistêmica, eu trabalho principalmente com constelação sistêmica. Talvez você já ouviu falar sobre constelação sistêmica, constelação familiar ou constelação sistêmica familiar, eu não sei. Talvez você já sabe o que é, talvez você é novato no assunto e está buscando informações. E alguém deve ter chegado para você e falou assim: nossa, seria legal você fazer uma constelação, como a constelação é muito legal, interessante, mudou minha vida. Ou você leu a respeito sobre o assunto, ou você viu alguma coisa no Facebook ou no YouTube, alguma coisa assim, e tá querendo saber um pouco mais sobre constelação. Hoje eu vou falar um pouco sobre constelação sistêmica, falar especificamente o que é constelação. Além disso, eu vou trazer diversos vídeos falando um pouco sobre constelação no dia a dia, na vivência de constelação, diversos aspectos sobre a constelação nas áreas da vida, sobre relacionamento, saúde, dinheiro, sucesso e por aí vai, diversos assuntos, como que ela afeta a gente, como que ela está presente no dia a dia. E aí vem para a questão, né? O que é, pelo básico, o que é, afinal de contas, o que é constelação sistêmica? Tem a ver com astrologia, tem a ver com espiritismo, tem a ver com astronomia, estrelas, o que é? Eu vou dizer sinceramente que eu conheço constelação há mais de 10 anos. E toda vez que me perguntam que me fazem essa questão, eu ainda fico um pouco sem saber como responder a pessoa. Eu fico engasgo um pouco na resposta, porque é uma pergunta que requer uma resposta um tanto que ampla e complexa. Existem muitas formas de definir a constelação, não existe só uma forma. E muitas pessoas entendem a constelação de uma forma como uma intervenção terapêutica, que um terapeuta estuda, e aí ele pega e aplica a constelação em grupo ou no individual. E para mim a constelação também é isso, só que é uma constelação muito mais ampla do que apenas a intervenção terapêutica. Ela trabalha muitos outros aspectos que podem ser vividos diariamente, né? Ela traz a possibilidade de uma escolha diária que você pode retomar ou escolher pela paz, ao invés da guerra, vamos dizer assim, mas não a guerra externa, mas a guerra interna, a paz interna. E ela possibilita muito isso, ela possibilita a gente guiar a nossa vida para um outro olhar, para um outro aspecto. E quando as pessoas falam assim, então o que seria quando as pessoas falam, então vou fazer uma constelação, eu fiz uma constelação, o que significa isso? Significa quando as pessoas vão fazer um grupo de constelação como uma ferramenta de intervenção terapêutica, em que se reúne o terapeuta com um cliente ou alguns clientes em um grupo de pessoas que são desconhecidas, que elas não conhecem uma outra, né, e nem o cliente conhece elas. E aí o cliente traz uma questão. Então pode ser uma questão com um problema no relacionamento com a mãe, ou uma questão com problema de saúde ou financeiro, alguma questão que naquele momento está pegando o cliente. O terapeuta pede então para que o cliente escolha entre os participantes do grupo um representante para ele e um representante para a questão. E pede para posicionar os dois uma relação ao outro. Então ele pede para os representantes ficarem em pé e o cliente posiciona ele em relação ao outro. É claro que existem diversas formas, cada terapeuta trabalha de uma forma, cada terapeuta tem o seu estilo, né? E aí a partir dessa primeira imagem começa a surgir um movimento. Então aí é quando o que as pessoas falam que começa a ficar estranho, né? Que às vezes a pessoa confunde que é espiritismo, mas não é. Que acha que tem a ver com incorporação e que tem alguma coisa estranha. Porque os representantes começam a sentir as mesmas sensações dos papéis no quais eles estão representando. Então às vezes pode ser que eles estão representando um pai que ficou paraplégico. Aí eles começam a sentir que a parte de baixo, da cintura para baixo, começa a ficar
dormente, não consegue sentir as pernas e começa a falar falas que são apenas e exclusivamente do cliente, do pai do cliente, do avô do cliente, que fala assim, nossa, ele tá agindo igual ao meu avô, mas ele nunca conheceu meu avô. Como que é isso? Como que ele nunca conheceu meu avô e ele tá agindo, falando com um comportamento igual ao meu avô, meu pai, minha mãe, o meu marido, meu filho, tal, né? Porque o que acontece aí? Acontece que a constelação, ela trabalha na física quântica, né? Ela trabalha a partir do campo de memórias, o campo de informações que existe no mundo, que nos envolve, né? Nós somos feitos desse campo de memória. A forma no qual nós tomamos é apenas a forma sólida dos nossos pensamentos, a forma manifestada da informação. Então, essas informações estão presentes por aí. Então, essas informações é o que diz quando os pássaros vão migrar de um lugar para o outro, para onde eles têm que ir. Acho muito interessante, existe uma espécie de borboletas que nasce aqui, elas saem aqui da América do Sul, vão até os Estados Unidos, lá elas acasalam, têm os seus filhos e morrem. E aí, as filhas delas, né? As filhas dessas borboletas pegam e voltam para a América do Sul, vivem aqui e depois repetem o mesmo padrão de voltar para a América do Norte. Então, como que elas sabem essa trajetória de ir até a América do Norte, acasalar e depois as filhas, não mais os pais, voltarem para o mesmo lugar de origem dos pais? Porque está na memória celular, na memória do DNA, na memória quântica. Então, a constelação ela trabalha nesse nível, nessa memória que está presente, que nos envolve. É como se fosse o ar que nos envolve, que nos penetra. E aí o que acontece? Os representantes, eles entram em contato, em acesso com essas memórias. E aí eles podem manifestar as informações do campo, né? E um exemplo que eu posso dar, assim, o que a constelação faz com isso, então? Nesse colapso de tempo e espaço. Porque é como o seguinte, imagina que uma criança, ela foi abandonada quando pequeno na UTI. E a mãe, ela também ficou doente, teve uma complicação no parto. Então, a mãe ficou internada no UTI e a criança também ficou internada no UTI. Então, eles ficaram, 10 dias sem se ver. Isso gera um trauma na criança, porque o que acontece? A criança, quando ela nasce, ela busca a mãe. Ela quer o colo da mãe, a nutrição da mãe. E a mãe não está lá presente. Ela chora, mas a mãe não está lá presente. Aí o que ocorre? De uma forma inconsciente, esse bebê, essa criança que foi gerada e que está no UTI, ela pega e começa a rejeitar a mãe. Falar assim, já que minha mãe me abandonou, eu rejeito a minha mãe. E mesmo que depois todo mundo sai do hospital tranquilo e vivem a vida normal, a mãe está ok, o bebê está ok, a criança cresce, né? O bebê cresce, vira criança, vira adulto, mas ainda tem esse trauma inicial que fica presente na vida desse adulto. E esse trauma, ele normalmente chama de movimento interrompido da mãe. Esse trauma, ele tem um efeito sobre todos os relacionamentos da criança, todos os relacionamentos, todas as áreas da vida daquele adulto. Então, o que acontece? Normalmente, ele não consegue ter relacionamentos amorosos, não consegue ter dinheiro, não consegue achar uma profissão, porque ele não consegue ir de encontro com a mãe, que é a fonte da vida, não tomou a mãe não se nutriu da mãe, então ele não tem como se nutrir da vida. Aí, quando isso é trazido na constelação, no grupo, quando você coloca o cliente e a mãe, e às vezes o cliente pode trazer assim, eu tô com um problema na profissão porque eu não tô conseguindo me definir. Ou eu tô com um problema no relacionamento amoroso porque eu não tô conseguindo, eu me sinto rejeitado, não consigo fincar um relacionamento amoroso. Aí, na constelação, começa a perceber o que tem oculto por trás dessa dinâmica de não conseguir manter um relacionamento, manter uma profissão,
que é esse trauma da infância, de quando aquele cliente estava na UTI, quando ele era bebê, e a mãe também estava na UTI, e quando houve essa separação, que esse trauma ficou, e ele teve um efeito e ressoou pelo restante da vida, pelo restante da sua vida até a sua vida adulta. Quando na constelação isso é mostrado à tona, é revelado. E aí o que acontece? Aí coloca-se a mãe, né, presente, uma representante para representar a mãe e o cliente. E acontece o colapso do tempo e espaço. É como se a gente voltasse naquela memória daquela separação que houve naquele hospital, na separação da UTI, voltasse naquela memória, e aí a gente pode dar um novo fim para aquela memória. Não quer dizer que o fato vai mudar, mas a sensação, a emoção que é associada àquela memória muda. Então o que acontece? Volta-se de certa forma no tempo, volta-se aquele momento que ele ficou parado, em que o amor ficou estagnado, que a criança chorou, mas a mãe não veio, que ele estava preso no hospital, a mãe também estava presa no hospital, não podiam se encontrar. E aí é possível a alma da mãe e a alma da criança, que já é adulta agora, que é o cliente, poder se reconciliar e se encontrar. Isso é uma constelação. Isso é uma constelação em grupo. É o que as pessoas normalmente vão, normalmente o que as pessoas vão, presenciam, participam. E é uma forma, né, de constelar. Eu tenho uma proposta, um olhar um pouco diferente sobre a constelação, né, que é a minha proposta do Constelação para Todos, meu projeto chamado Constelação para Todos, em que possibilita observar as dinâmicas que ocorrem o tempo todo. Porque essas dinâmicas, esses padrões repetitivos de repetição, de rejeição, de exclusão, de abandono, de fracasso, de saúde, elas querem dizer alguma coisa para nós no qual está oculto. De algum trauma que foi visto, que não foi olhado, algum trauma que aconteceu que não foi visto, que quer ser visto. E a questão é perceber essas dinâmicas. Quando você começa a perceber essas dinâmicas, elas acontecem o tempo todo, em todas as situações diárias da nossa vida. Então por isso que eu falo que a constelação, eu particularmente acho um pouco difícil falar o que é constelação. Porque constelação não é apenas aquela intervenção terapêutica que você faz no grupo, ou que você chega para um terapeuta e faz no individual com os bonequinhos, que eles utilizam os bonequinhos, Playmobil ou pedra, cada um utiliza uma ferramenta. Porque a constelação não é apenas isso, né? A constelação, ela traz uma nova consciência, ela traz uma percepção diferente sobre a vida, uma nova forma de mudar o olhar, ela muda o olhar, de perceber o seu ambiente. Então, a constelação é muito mais do que aquela simples intervenção no grupo. Ela é uma vivência. Ela é uma vivência diária de escolhas. Ela é uma vivência diária de reconciliação. Eu posso dizer que a constelação é a vida em si. Nós estamos sempre numa constelação. A constelação está acontecendo o tempo todo conosco. A questão é perceber isso. É perceber os movimentos que acontecem, porque tudo é um sistema. Quando você está no grupo, é um sistema. A sua família é um sistema. Você sozinho na sua casa é um sistema. Por quê? Mas como assim eu sou um sistema? Você sozinho na sua casa, você é um sistema. Você é um sistema de crenças. Você é um sistema de valores. Você é um sistema de memórias. Você é um sistema de órgãos, de pensamentos. Isso são sistemas. E esses sistemas cada um tem suas regras. E cada um tem os seus níveis. Então a constelação, ela abrange todos esses sistemas para você olhar, para você observar como eles movimentam e as dinâmicas que ocorrem por trás.
Existe nas dinâmicas familiares, nas leis da constelação, 3 leis. A lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. E essas leis, elas mudam de acordo com qual nível você está. E elas têm um efeito e uma causa de acordo com o nível de consciência que você está, de acordo com o sistema que você está, porque elas querem manter o equilíbrio. O objetivo final de tudo é manter o equilíbrio da vida. Não sei se vocês lembram da aula de Química e Biologia, que o corpo sempre busca a homeostase. O que é a homeostase? A homeostase é o equilíbrio. Manter o equilíbrio para a sobrevivência, para a vida, né? Então, se você tira uma coisa, se você, tirar o seu rim, você continua vivendo. Só que aí você sobrecarrega o outro rim. Ou se você tira a sua vesícula, você continua vivendo, só que você sobrecarrega o seu fígado. Então, ele busca sempre um equilíbrio, sempre algo para poder trazer à tona e poder manter tudo em ordem, né? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o que é constelação. Que nem eu falei, o que é constelação é uma pergunta que exige uma resposta um tanto que ampla, um tanto complexa, porque existem muitos elementos que precisam ser considerados. Mas no fim, a constelação é a vida. Constelação é a vivência diária que você tem, são os relacionamentos, as escolhas que você tem de reconciliação para você alcançar a sua paz, alcançar a sua liberdade, o seu alívio, a sua plenitude, né? Então, caso tiver alguma dúvida, é só comentar que eu estou disponível. Se gostou, dá uma curtida aí, que eu aprecio, é muito bem-vindo. E eu espero que vocês podem seguir e se inscrever no meu canal para poder ter mais conteúdo, mais informações sobre constelação. A minha intenção realmente é trazer a constelação, as informações de constelação de uma forma bem viável, bem acessível, descontraída, com exemplos, com metáforas, e que você pode aplicar isso no seu dia a dia, que você pode aprender a utilizar a constelação, fazer mini constelações no seu dia a dia. É claro que aquelas grandes constelações talvez precise de alguém externo, mas às vezes você mesmo aprender a pescar, aquela coisa, né? Não pesque o peixe, ensine a pessoa a pescar. Então, a minha intenção sempre foi de ensinar as pessoas a pescar o peixe de constelação, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, bye bye!